O mercado vem batendo forte nas ações de Taesa. No último mês, ela já caiu quase 15% nas cotações. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns dados referentes a Taesa, algumas perspectivas em relação aos próximos anos e também um fato relevante que a Taesa soltou no dia de hoje, mostrando a aquisição de novos ativos que vão compor fortemente a sua receita anual permitida. Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, vamos olhar para o histórico da Taesa. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica puramente de transmissão. E aqui vocês podem ver todo o histórico da Taesa, onde teve o IPO em 2006, e vocês podem ver o crescimento da receita anual permitida, que é a fonte de receitas das transmissoras. As transmissoras ganham leilões de transmissão ou adquirem ativos de transmissão, ganham essa receita anual permitida somente por deixar essas linhas de transmissão operacionais e funcionando. E vocês podem ver a quantidade de linhas de transmissão que a Taesa possui em todo o nosso país, onde grande maioria está no sudeste e também na região sul do nosso país, e ela está presente em 18 estados. No primeiro TRI de 2026, a receita anual permitida da Taesa fechou em 4,4 bilhões de reais nesse trimestre. Então, a Taesa vem correndo fortemente para aumentar a sua receita anual permitida por conta de alguns ativos que devem ter a finalização dos seus contratos ali em 2030 a 2032, que eu vou mostrar bem a seguir para vocês. Olhando para a receita líquida regulatória da Taesa, ela cresceu em 9,6%. Quem assistiu meus últimos vídeos sobre Taesa, eu já mostrava isso por conta do reajuste bem elevado que as receitas da Taesa tiveram ali na metade do ano passado. E com isso teve um forte incremento da receita, além de novos ativos que entraram em operação. Quando olhamos para o EBITDA regulatório da Taesa, ela cresceu em 10,3% por conta desse aumento na receita de transmissão, que teve efeitos positivos por conta dos reforços e melhorias, que aumentaram em 5,8% essa RAP de alguns ativos da Taesa. Então isso fez com que acontecesse um aumento no EBITDA da Taesa, além de novos ativos entrando em operação. Quando olhamos para o ciclo da receita anual permitida, esse foi o reajuste que aconteceu no ano passado, e vocês podem ver aqui que foi na faixa de 7,03 no IGPM e 5,32 em relação ao IPCA. Com isso, novos projetos entrando em operação, a receita anual permitida da Taesa aumentou em 8,7%, por isso que tivemos todo aquele aumento na receita e no EBITDA da Taesa. Compensado também por novos ativos que iam entrar em operação para esse ano, que eu vou destacar a seguir e já estão começando a entrar em operação. E atualmente o setor de transmissão de energia elétrica possui uma competição gigantesca que não acontecia lá no passado. Aqui vocês podem ver o deságio dos leilões ganhos, onde ficavam ali na faixa de 23, 12%, 5% ou até 4% em determinados períodos. Quanto ao momento atual, o deságio fica na faixa de 40% a 60%. Esse ganhador do leilão vai ter uma perda ali de 40% da receita, que era a do teto ali do leilão de transmissão. Vamos dizer que o leilão de transmissão era de 100 milhões de reais em receita anual permitida, e grande parte desses ganhadores do leilão ganham por volta de 66 milhões em relação à sua RAP. Por isso que tem um deságio de 44%. Então é basicamente essa conta que você tem que entender aqui. Então essa competitividade no setor é muito maior do que já foi no passado. E aqui vocês conseguem ver os projetos que estão entrando em operação na Taesa. Existem vários projetos que estão basicamente quase 100% completos e possuem uma RAP bem elevada. Vocês podem ver que é basicamente 400 milhões que estava esperado naquele ciclo de RAP que eu mostrei para vocês, que vão entrar em operação nesse ano. Então, com certeza, até final do ano, grande parte desses projetos já vão estar operacionais e funcionando. E hoje a Taesa anunciou esse novo fato relevante, anunciando aquisição de linhas de transmissão da Energisa em vários estados do nosso país, onde elas têm uma RAP total de 291 milhões de reais. E aqui vocês podem ver que foram 5 concessões que eram 100% já operacionais,
O valor dessa compra foi de 1,5 bilhão, o que vai afetar diretamente a dívida da Taesa no curto prazo, mas a Taesa já mostra sinais de redução da alavancagem para os próximos anos, pela redução agora dos investimentos. E aqui vocês podem ver a RAP de 291 milhões, abrindo oportunidade de sinergias para a Taesa. Foram nos estados de Tocantins, Bahia, Pará e Goiás, onde estão localizadas todas essas linhas de transmissão que foram adquiridas. A RAP de cada uma dessas linhas de transmissão, e com isso a RAP potencial depois dessa aquisição aumentou em mais 7%, saindo de 4,4 bilhões para 4,7 bilhões de receita anual permitida para esse ciclo de 2025 a 2026. Vai ter um reajuste tarifário nessas RAPs, que deve ser em torno de 5 a 6% no máximo, por conta da baixa inflação que tivemos nesses últimos meses e também o IGPM não estando tão elevado assim. E eles destacam também que o prazo de vencimento dessas concessões são bastante alongados, são de 22 anos na aquisição, e antes da aquisição o prazo médio das concessões da Taesa estavam em 12 anos, porque ela possui várias concessões grandes que vão ter o vencimento dessas concessões no curto prazo. Se vai ser renovado não tem como saber, e aí o prazo ficará agora na faixa de 13 anos, com aumento de 5% devido a essas novas aquisições. E o principal risco agora na Taesa, e já eu venho falando isso há bastante tempo, são essas linhas de transmissão que vão vencer já no curto prazo. E vocês podem ver exatamente aqui qual é o principal risco da Taesa, olhando para uma janela de 5 anos, basicamente, onde grande parte das suas linhas de transmissão vão ter a sua concessão vencida, e se vai ser renovada não tem como saber. Existe sim grande chance de ser renovado, mas vamos ter que esperar pelo menos ali até 2028 e 2029 para a ANEEL comprovar e mostrar a documentação que está renovando essas concessões. Observem que basicamente 1,5 bilhão de RAP da Taesa está nesse período. Nos próximos 4 a 5 anos essas concessões venceriam, e hoje a Taesa tem 4,7 bi de RAP, então ela perderia basicamente 30% da sua RAP já no curto prazo, se não for renovado essas concessões. Então tem esse risco, é o maior risco aqui da Taesa, mas existe a chance de ser renovado com uma taxa de RAP menor do que a atual. Então esse é o risco no curto prazo que o investidor de Taesa tem que saber que ele está correndo. Em relação à estrutura financeira desses ativos adquiridos, vocês podem ver que eles tiveram um custo bem baixo, que foi de inflação mais 3,4% em relação à dívida que existe nesses ativos. Os ativos vieram com 910 milhões em dívida bruta ali no curto prazo já. E aqui vocês podem ver um dos problemas no curto prazo da Taesa, que é o seu alto endividamento, onde a dívida líquida da Taesa fechou o primeiro TRI de 26 em 4,2 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, com a dívida líquida em 12,7 bilhões de reais, lembrando que vai ter ainda mais 900 milhões dessa aquisição que não está nesse slide. Então, com essa nova aquisição, vai aumentar aqui para a faixa de 13,5 bilhão em endividamento. E grande parte dessa dívida está atrelada ao IPCA e 40% ao CDI. E aqui vocês conseguem ver o perfil de amortização dessa dívida, que no curto prazo é bem tranquilo, em 2029 é o maior problema agora nesses próximos anos. Então a Taesa vem correndo principalmente para reduzir essa alavancagem que ela possui e aumentar a receita anual permitida da empresa. E a Taesa tem um grande histórico de distribuição de dividendos desde o seu IPO. E vocês podem ver o dividend yield médio por período nos últimos 10 anos, onde em geral a Taesa pagou mais de 6% de dividend yield. E quando olhamos para o payout atual da Taesa, ele fica na faixa de 90% a 100%. Em 2024 ficou em 91% e 100% em 2025. E quando olhamos para os próximos anos, a Taesa já sinaliza algum tipo de redução aqui do payout. Ainda minhas estimativas são referentes a 100% de payout na Taesa, mas observem que ela já fala em possíveis 90% de payout e faz sentido para tentar reduzir a alavancagem no curto prazo, já que precisa amortizar pouco daquela dívida. Esse slide mostra expectativas do BTG para os próximos anos. Isso aqui foi lançado depois do resultado do primeiro TRI de 26 da Taesa e não contém nenhuma estimativa dessas 290 milhões adicionados no curto prazo que foi anunciado hoje. Então vocês podem ver que a lucratividade da Taesa
para 2026 a 2028 fica na faixa de 1,2 a 1,7 bilhão de reais. O lucro por ação fica em 3,60 em relação à Taesa 11, 4,30 para 2027 e 5,10 para 2028. E aqui o BTG considera também essas entradas em operação das novas linhas de transmissão e também possíveis reajustes das RAPs para os próximos anos. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essa estimativa do mercado e ajustei para essa nova entrada de receita anual permitida para os próximos anos. Em relação à Taesa 3, no caso, 1,27 de lucro por ação para a Taesa 3, com um payout de 100%, nós temos um dividend yield de quase 10% no preço atual de Taesa 3, 12,90 aproximadamente. E o dividendo por ação seria de 1,27, e quando pegamos para a Taesa 11, seria 3 vezes mais isso. Quando olhamos para 2026, eles estimam um crescimento de 26% na lucratividade da Taesa, principalmente porque vai entrar 12% aproximadamente de novas RAPs entrando em operação, mais o adicional de reajuste tarifário da Taesa. O BTG acreditava na faixa de 20% de crescimento, mais esses adicionais de 290 milhões de RAP que foram adquiridas no curto prazo. Com isso, 1,60 de lucro por ação, o dividend yield para o ano que vem ficaria na faixa de 12,52%, um alto dividend yield com 100% de payout. O dividendo por ação de 1,60, um PL de quase 8 vezes. Então, olhando para os próximos anos, a Taesa estaria já ficando barata. Mas qual é o ponto que eu já mostrei para vocês nesses vídeos? As linhas de transmissão que podem ser perdidas em 2030. Esse é o risco que você tem que entender no curto prazo de Taesa. Então, agora no curto prazo, tá barata? Tá. Se as linhas foram perdidas, aí vai ser cara. Porque ela vai perder basicamente 30% do lucro dela, ou mais. É um potencial que pode acontecer para os próximos anos. E quando olhamos para 2028, o mercado estima 15% de crescimento, com novos projetos entrando em operação, reforços e melhorias, e também ajustes tarifários na receita anual permitida desses ativos. O lucro por ação ficaria em 1,85, nós fecharíamos em quase 14,5% de dividend yield para a Taesa em 100% de payout. Por isso que existe a chance dela reduzir o payout para os 2 próximos anos, para 2027 e 2028, e ela pagar 90% de payout. O dividendo ficaria de 1,85 para a Taesa 3 e o PL ficaria em 6,91, um PL bem baixo aqui para a Taesa, mas o risco, como eu mencionei, ainda existe. Quando olhamos para o meu preço teto de dividendos, vocês podem ver que eu coloquei os dois tickets aqui da Taesa. A Taesa 11 nos preços de R$ 38,70, eu acredito num dividend yield na faixa de quase 10% para esse ano, 3,80 por ação, por conta dessa nova RAP que foi adquirida. E com isso, podem existir novas sinergias para os próximos anos e ela conseguir concorrer em mais leilões de transmissão. É o pensamento da Taesa para os próximos anos. Com isso, ela estaria no PL de 10 vezes, olhando para o curto prazo é um PL bastante alto, mas para 2027, com o aumento bem forte da lucratividade da Taesa e essa adicional de RAP, podem ver que ela teria um dividend yield de 12% com 4,64 de dividendo por ação na Taesa 3. O PL fica em 8 vezes de preço sobre lucro e o meu preço teto ainda em R$ 41,00 com 6% de mais segurança. Mesmo com a Taesa pagando isso tudo de dividendo, eu ainda sou um pouco conservador no preço teto por conta desse risco dos próximos anos, para você não ficar muito animado e comprar muito caro a Taesa. É uma balança que é difícil de mensurar e o investidor tem que saber se ele vai ou não querer correr esse risco. Por isso que a margem de segurança não é tão elevada. E o preço teto para a Taesa 3 é um pouco maior, porque o mercado precifica ela um pouco mais baixo que a Taesa 11, que você pode fazer opções com a Taesa 11. Quando olhamos o retorno total esperado para a Taesa, vocês podem ver o dividend yield para os 2 próximos anos, uma taxa de crescimento que eu estimei de apenas 5%, que seria basicamente essas atualizações pela inflação das suas receitas anuais permitidas, sem considerar nenhum outro crescimento, um crescimento bem baixo, então é uma estimativa bem pessimista aqui da minha parte. Quando multiplicamos esses dois, nós temos um retorno embutido ao ano na faixa de 15,40% e 17,70%, o que nos dá, tirando 6% de inflação, um IPCA mais quase 9% a IPCA mais 11%. Então aqui em relação a essa taxa da Taesa, ela possui uma taxa de retorno bastante atrativa no curto prazo,
mas o risco é aquele que eu citei esse vídeo inteiro e repeti bastante nesse vídeo inteiro. Quando olhamos para o prêmio de risco, para o curto prazo parece bem pouco, 1,30% em relação ao Tesouro IPCA, com juros semestrais de 10 anos e 3,47% para 2027, se acontecer todo esse crescimento de lucratividade. Tem como ter garantia total disso? Não tem, mas foram premissas bem pessimistas que eu fiz em relação a esse crescimento por conta dos novos ativos que vão entrar em operação, essa nova RAP que já entrou em operação, os reajustes tarifários para o ciclo 2026 e 2027. Então, com isso, a Taesa existe bastante chances para o próximo ano crescer a sua lucratividade em mais de 20%, igual eu mostrei para vocês. Quando olhamos aqui para a parte gráfica da Taesa, eu fiz o meu último vídeo da Taesa lá em setembro do ano passado, e eu falei que ela fazia essa formação aqui com potencial de alta do início dessa figura, que era esse. E eu coloquei aqui para vocês que seria basicamente a Taesa chegar na faixa de quase R$47. Ela chegou na faixa de R$46. Eu errei por muito pouco, mas eu falava que ela poderia segurar nesses fibos aqui de 46 a 47 reais, se o mercado realmente enxergar que as concessões da Taesa vão ser renovadas por os próximos anos, pode ter certeza que a Taesa vai subir para a faixa de 50 reais com bastante facilidade. Vai acontecer? Com certeza? Não tem como saber, por isso que é o risco aqui na Taesa no curto prazo. Existe a chance do mercado jogar a Taesa para a faixa de R$35, que eu acho que mesmo com problemas de perda de 30% da sua RAP para os próximos anos, pode ser sim um bom preço para você que gosta de Taesa e gosta também de uma empresa que não oscila tanto nas cotações no curto prazo. Mas existe essa chance de voltar para cá e subir diretamente para esse FIBO nos 42,70. Se o mercado se animar mais para a Taesa, nos próximos meses, vai que ela ganha bons leilões de transmissão, vai que ela reduz também sua alavancagem e a lucratividade por si só aumenta pela baixa despesa com juros que ela vai deixar de ter. Então, esses são cenários aqui para a Taesa. É isso, pessoal, um vídeo bem completo aqui em relação para a Taesa. Eu mostrei preço teto, eu mostrei dividendo, eu mostrei crescimento, eu mostrei tudo que eu considerava um bom tipo de informação para você que é investidor de Taesa ou tem pretensão de colocar a Taesa na sua carteira. Então eu só peço aqui que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva nesse canal para receber conteúdo de qualidade como esse nos próximos vídeos. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Se você é investidor de Taesa ou tem vontade de comprar Taesa, já comenta aqui embaixo se você vem comprando, se você vendeu, o que você fez com as ações da Taesa, que ela chegou a essas cotações de quase R$47 há um mês atrás. Existe sim o mercado voltar a ficar animado com a Taesa, mas ela precisa mostrar mais motivos para essa animação toda. Com essa nova aquisição, ela vai aumentar sua dívida no curto prazo, mas vai abrir espaço para novas sinergias em próximos leilões de transmissão. Então essa tese da Taesa tem essa complicação agora no curto prazo, como eu expliquei para vocês. Quem tem que mensurar isso, se vale a pena o risco, é você, investidor. Então já deixa aqui o seu comentário, se inscreva nesse canal para mais vídeos como esse, e por esse vídeo é só. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.